Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Os aplausos ecoaram como trovões. Entre a plateia, guerreiros errantes sentiam um nó na garganta. A cena de Robin, um homem de valor reduzido a joguete nas mãos do rei gordo de Tudor, espelhava suas próprias vidas. Possuíam força, mas não status. Enquanto isso, nobres indolentes, incapazes até de empunhar uma espada, viviam em opulência. Mas ao ver Robin reconhecido por um rei como Fei, algo em seus peitos ardeu. Até os mais humildes guardavam dignidades pelas quais morreriam. E naquele momento, o rei de Chambord orara essas dignidades indiretamente. Fei não era um rei comum. Era um titã ascendente. Ser validado por um homem assim. Isso tocava até os guerreiros mais cínicos. Argen, reúna seus pertences. Depois, traga seu pai ao meu acampamento. Fei bateu no ombro de Robin, então lançou um olhar ao rei de Tudor, agora suando em bicas. Você é meu general agora. Avise-me se alguém o importunar. A mensagem era clara, tocou em Robin, tocou em mim. Sim. Parabéns, general Robin. O rei de Tudor engoliu seco. Prepararei carruagens para seu conforto. O idiota tornará-se general em segundos. A plateia observava com inveja. Servir sob Fei significava status. Até reis vassalos de nível 1 curvariam a cabeça a Robin agora. Obrigado, majestade. Sou seu até a morte. Robin quase se ajoelhou novamente, mas Fei o segurou com um gesto. Uma força invisível o manteve em pé. Quando olhou para cima, o rei de Chambord já partirá, levando o Inzaghi. Robin permaneceu ali, atordoado. General. O rei de Tudor arrastou-se para perto, voz melíflua. Robin virou-lhe as costas sem responder. Inzaghi estava em estado crítico. A uma poção de saúde regenerara seus ferimentos, mas o esgotamento espiritual era profundo. Sek e Oleg carregaram-no para descansar, seguidos pelos 4 órfãos sobreviventes do portão das fontes termais, os últimos de uma família despedaçada. Enquanto isso, Fei observava outras lutas. Os candidatos que Met-Razi destacara no encarte chamavam sua atenção. O Erk-Canort, reino de Gudon bárbaros brutais com golpes que lembravam os de nível 50 do mundo de Diablo. Derrotaram oponentes com pura força. Ou lâminas duplas sangrentas, um carniceiro. Cada vitória deixava um esqueleto no palco. Suas técnicas rápidas eram tão aterrorizantes que espectadores morriam de choque. Protestos para desqualificá-lo fracassaram, ele seguia as regras. Uma espada cruel com armadura de prata, Princesa Cindy, todos venceram. Mas os sussurros na plateia eram o verdadeiro perigo. Ouviram? Chambord perdeu. Um reino de nível 6 não tem profundidade. Essa é a primeira queda de muitos. O rei de Chambord ameaçava oponentes para forjar sua lenda. Pierce e Drogba rosnavam, mas Fei permanecia calmo. Sabia que havia mãos por trás desses rumores, as mesmas que tentaram incriminar Chambord com os tesouros de borda de sangue. O burburinho aumentou quando a última luta de Chambord foi anunciada. A deusa do arco e flecha, Helena enfrentará em oculto louco Bowser. Bowser? Um dos andões ocultos, só abaixo de uma espada. Essa beleza vai perder feio. O palco de teste de espadas número 1 lotou. Todos queriam ver a mulher que vencera 3 lutas com 3 flechas, mesmo que esperassem sua queda. Helena ajustou seu arco, impassível. Seu oponente, Bowser, surgiu como uma sombra retorcida. Seus olhos brilhavam com a loucura de quem já perderá tudo. Comecem! Anunciou o juiz. A primeira flecha de Helena silvou, e foi partida ao meio no ar por um golpe invisível. A plateia prendeu a respiração. Bowser riu, um som de facas se arrastando em osso. 3 flechas, dizem. Mostre-me. Helena sorriu pela primeira vez. Esta é a 4ª. Seu próximo disparo cintilou como um raio prateado. Fei e seus homens foram todos para o palco de teste de espada número 1 junto com a multidão. A razão pela qual esta partida foi colocada no estágio de teste de espada número 1 foi porque o oponente de Helena, Bowser, era um guerreiro famoso entre os reinos afiliados. Este nível de guerreiros causava muito dano, e as partidas com eles tinham que ser colocadas no estágio mais seguro. O estágio de teste de espada número 1 foi onde Fei lutou com os 4 cavaleiros executivos. Após a batalha destruir o estágio, ele foi reconstruído e reforçado com matrizes mágicas ainda mais poderosas. Atualmente, este estágio possuía a matriz de defesa mais poderosa que existia. A louco oculto Bowser usava uma armadura leve de metal. Ele não usava capacete, e seu cabelo loiro bagunçado esvoaçava no ar. Ele tinha olhos minúsculos como contas, lábios irregulares e um nariz achatado. Embora fosse um famoso mestre guerreiro, ele não se parecia com um. Seu corpo não era grande e ele tinha uma sensação um pouco obscena ao seu redor. Bowser era da região de Batalha Ocidental e era o príncipe de um reino afiliado de nível 1. Ele virou notícia ao resistir a mais de 10 golpes sob a espada de uma espada. Antes do aparecimento de Fei,
Muitas pessoas acreditavam que Bowser era o único que poderia assumir o título de guerreiro número 1 de uma espada. No entanto, este homem também era famoso por sua arrogância. Além disso, ele amava dinheiro, mulheres e vinhos. Dizia-se que ele amava mulheres de forma repugnante. Um poeta viajante disse que todas as jovens com mais de 18 anos em seu reino eram manchadas por Bowser. Este príncipe repugnante chegou a aprovar leis para obrigar todas as mulheres a lhe darem a virgindade antes do casamento. Se não o fizessem, seriam acusadas de traição e suas famílias seriam mortas. Naquele reino, a vida de inúmeras mulheres foi arruinada, muitos amantes tiveram que fugir de suas casas e muitas famílias tiveram que viver em dor e vergonha. Mas como Bowser era o príncipe do reino e um mestre guerreiro, ninguém conseguia lidar com ele. No entanto, devido aos seus fetiches ruins, sua força não aumentou muito ao longo dos anos. Ele estava muito atrás de uma espada e era menos famoso. Ele raramente lutava ultimamente, e foi por isso que ganhou o apelido de A Louco Oculto. Apesar de tudo isso, Bowser ainda era um guerreiro poderoso. Seu desempenho na região de batalha ocidental foi impressionante. Ele derrotou 6 oponentes seguidos e entrou facilmente nas partidas de classificação do reino. Helena e Bowser estavam agora no palco. Helena vestia sua armadura mágica vermelho escura. Os misteriosos ornamentos dourados na armadura pareciam videiras. Seus pulsos, cotovelos, ombros, joelhos e pés também estavam protegidos por componentes protetores. Uma energia mágica vermelho clara fluía pelos ombros de Helena, e sua cintura esbelta estava exposta no ar. Ela parecia uma valquíria, e sua beleza fazia muita gente engolir saliva. O vento agitava o rabo de cavalo ruivo de Helena, bem como a faixa azul clara no cabelo. Ela estava parada no palco, em silêncio, e tinha uma presença incomparável. Era como uma deusa. Como se todos os homens tivessem sido atingidos por um raio. Alguns deles engoliram saliva, alguns sangraram pelo nariz e alguns perderam a capacidade de falar enquanto todos olhavam para Helena. Bowser, que estava do outro lado do palco, começou a respirar pesadamente. Luzes obscenas brilhavam em seu olhinho. Ele gritou mentalmente: "Esta mulher é minha. Minha. Droga, existe uma guerreira tão linda neste mundo. Com certeza vou despi-la e ver que tipo de corpo ela esconde. Juro que vou pegá-la." Bowser examinou o corpo de Helena repetidamente e se concentrou especialmente em algumas partes do corpo. Ele estalou a boca enquanto fazia isso, e todos sabiam o que ele estava pensando. Helena franziu a testa enquanto levantava o braço. Um arco de batalha surgiu em sua mão, como se tivesse vida própria. Ao mesmo tempo, um olhar frio e assassino atravessou a matriz mágica protetora e pousou em Bowser. Após sentir aquele olhar mortal, Bowser despertou de suas fantasias. Virou-se e viu um jovem bonito o encarando como se fosse uma ovelha frágil à espera do abate. A frieza nos olhos daquele homem foi suficiente para congelá-lo. "Ah, ouvi dizer que essa mulher é de Chambord. O rei de Chambord é conhecido por sua superproteção. Seria difícil para mim conseguir essa belezinha. Preciso ir com calma. Eu nem tenho medo de uma espada." "Será que eu teria medo de você?" pensou Bowser. Bowser pensou um pouco e parou de prestar atenção em Fei. Virou-se e sorriu para Helena. "Bela, que tal mudarmos o local da batalha? Vou te contar o quão bom eu sou." Bowser moveu a cintura para frente e para trás repetidamente com uma expressão obscena. Algumas pessoas na multidão começaram a rir. Todos sabiam o que Bowser queria dizer. No entanto, como Helena cresceu no mundo de Diablo e não interagia muito com homens, ela não entendeu a provocação e o flerte nas palavras de Bowser. Ela apenas sabia que os olhares de seu oponente eram desconfortáveis e franziu a testa novamente. Apenas a leve expressão carrancuda de Helena deixou Bowser com muita sede. Ele sentiu como se aquela guerreira de Chambord fosse uma obra-prima de Deus. Qualquer expressão dela era atraente. Bowser estava demonstrando como o impulso pode dar coragem demais. Naquele momento, Bowser estava consumido pela beleza de Helena. Ele sentia como se todas as mulheres com quem dormiu antes fossem como porcas comparadas a Helena, e nem sequer sentia o intenso espírito assassino de Fei, que fazia as pessoas que riam na multidão calarem a boca e tremerem de medo. "Linda, tenho certeza que você não sabe nada sobre a sensação de um homem. Que tal eu te mostrar?" Desgosto e confusão apareceram no rosto branco e valente de Helena. Bowser continuou a dizer um monte de coisas inapropriadas. Ele planejava provocar Helena agora e tentar tocá-la na próxima batalha. Quando a partida terminasse, ele tentaria tirar aquela mulher de Chambord a todo custo. Logo ele percebeu que tinha uma ideia errada. Quando Helena puxou o arco, um feixe de luz dourada surgiu na corda antes de uma flecha vermelha de fogo surgir. Esta flecha era feita de elementos mágicos de fogo puro, mas tinha um brilho metálico. Era inimaginável a densidade dos elementos mágicos reunidos. Que técnica poderosa! Essa mulher é uma arqueira mágica poderosa. Bowser sentiu um pouco de perigo. Ele não se sentia assim há muito tempo. Ele não subestimou mais a oponente.
Sabia que aquela guerreira de Chambord não era tão simples quanto ele pensava. Quando Helena realmente disparou a flecha, Bowser percebeu o quão errado ele estava. O som penetrante do ar só soou após ele sentir uma sensação de queimação no ombro. Sem chance de se esquivar, o guerreiro, que era conhecido por ser um pouco inferior a uma espada, teve o ombro perfurado pela flecha de Helena, e seu corpo caiu para trás devido ao impulso do impacto. O escudo mágico, semelhante a uma cortina de água azul, quebrou-se como vidro. O conjunto mágico que poderia defender contra os ataques em massa dos guerreiros 6 estrelas foi perfurado pela flecha de Helena. Essa cena inimaginável chocou a todos. Uma flecha. Isso significava que Helena era mais do que uma guerreira 6 estrelas de alto nível. Como ela pode ser uma guerreira de 7 estrelas? Como? Muitas pessoas na multidão quase mijaram nas calças depois de ver isso. A louco oculto Bowser, que tinha acabado de se levantar do chão, também estava assustado. Eu estava provocando uma guerreira de 7 estrelas. Mas essa mulher é tão perfeita. Ao saber que não poderia mais tê-la, Bowser sentiu tanta tristeza quanto se seus pais tivessem morrido. A partida acabou, Chambord venceu. O primeiro a acordar da surpresa foi o juiz. Ele anunciou o resultado com a voz trêmula, suas pernas tremiam, e ele nem ousava mais olhar para Helena. Assim que o juiz terminou de falar, ocorreram mudanças. Uma pessoa invadiu o palco de teste de espadas número 1 como um raio de luz. Era Fei. Todos podiam sentir a sensação fria e assassina que vinha de Fei. Ele estava aqui para matar. Alexander. Um sorriso radiante surgiu no rosto de Helena. Por um momento, todos na multidão sentiram como se um iceberg tivesse se chocado e revelado a flor dentro dele. Os olhos de todos se iluminaram. Pelo nome que saiu da boca da deusa do arco e flecha, as pessoas na multidão que estavam confusas sabiam que este jovem era o lendário rei de Chambord. Pelos rumores que circulavam, muitos sabiam que o rei de Chambord havia demonstrado rara generosidade e gentileza 2 horas antes de recrutar a Robin, que feriu gravemente seu discípulo. Será que ele vai demonstrar sua gentileza aqui novamente? Alguns pensaram. Você é o rei de Chambord. A louco oculto Bowser, que teve metade do ombro queimado pela flecha de fogo, levantou-se do chão. Ele usou sua energia guerreira para aliviar a dor enquanto perguntava. Seu tom era cheio de suspeita e surpresa enquanto observava Fei atentamente. Ele tinha certeza de que o olhar assassino que sentirá antes vinha daquele homem. Você não o matou porque eu disse para vocês tentarem não matar ninguém durante esta competição. Fei nem olhou para o suposto guerreiro número 2 entre os reinos afiliados. Ele segurou a mão branca de Helena e perguntou enquanto milhares de pessoas assistiam. É. Helena assentiu. Ela não corou quando Fei segurou sua mão. Estava acostumada a isso, já que Fei costumava fazer coisas íntimas como essa no mundo de Diablo. Talvez aos olhos desta valquíria, qualquer um que não fosse Fei fosse como um monstro e demônio no mundo de Diablo. Se Fei lhe dissesse para não matá-los, ela faria o que Fei dissesse. Você. Bowser ficou furioso. Foi completamente ignorado. Pela conversa dos dois, parecia que ele era um porco que poderia ser facilmente abatido por eles. Fazia tempo que não se sentia tão ofendido. Só matem esse tipo de lixo no futuro, Fei lembrou Helena com um sorriso. Entendi. Helena assentiu de volta. Você. A louco oculto, Bowser estava tão furioso que não conseguiu se conter. Não assistiria mais a mulher por quem era obcecado agir com tanto amor em relação a outro homem. O fogo do ciúme ardia em seu coração e sua mente se enchia de raiva. Embora você seja o rei de Chambord, não pode me ofender assim. Sou o príncipe do reino afiliado de nível 1, Gulo. Está tentando começar uma guerra com Gulo, gritou ele, furioso. No entanto, Fei continuou sem olhar para ele. Sorriu para Helena e disse, desta vez, eu vou matá-lo por você. Assim que disse isso, ele moveu lentamente a palma da mão na direção de Bowser, sem olhar para ele. Este ataque não pareceu nada poderoso, não houve barulho, energia ou luz. Enquanto a multidão se confundia, ouviu-se um bam. O guerreiro número 2 entre todos os reinos afiliados e o homem que aguentava 10 golpes sob a espada de uma espada não teve chance de reagir. Como uma melancia atingida por um martelo enorme, sua cabeça explodiu. Uma névoa de sangue tomou conta do ar, e o cadáver sem cabeça caiu no chão depois de se levantar por um tempo. Suspiros soaram ao redor do palco. A temperatura ao redor do palco também caiu mais de 12 graus. Todos tremeram como se estivessem em uma geladeira, especialmente aqueles que tinham uma expressão obscena no rosto ao olhar para Helena. Eles sabiam por que Bowser foi morto. Ele olhou para a mulher de forma errada e disse algumas coisas inapropriadas. Ninguém esperava que o rei de Chambord estivesse tão mal-humorado. Ele atacou Bowser sem hesitar, e o príncipe de um reino afiliado de nível 1 foi morto como uma mosca. Que rei cruel! Se o reino Gulo quiser uma explicação, eles podem ir ao acampamento de Chambord para me encontrar. A voz de Fei ainda ressoava pelo palco,
mas ele e Helena desapareceram depois que uma luz vermelha passou. Era óbvio que ambos haviam retornado ao acampamento. As pessoas na multidão começaram a recobrar a razão. Olharam-se e saíram balançando a cabeça, não ousaram dizer nada nem comentar nada. Os dois eventos que ocorreram mostraram a todos que o rei de Chambord pode ser gentil e implacável ao mesmo tempo. Depois de resumir tudo, havia uma regra de ouro: não ofenda o rei de Chambord, ou você estará morto. Logo, as pessoas ao redor do palco foram embora. Ninguém notou uma carruagem mágica estacionada a uma certa distância do palco de teste de espadas número 1. A carruagem tinha o símbolo de um urso polar de 2 cabeças. Esse era o símbolo da família real de Zenith. Um par de belos olhos de cristal observava atentamente tudo o que acontecia no palco. Quando Fei segurou a mão de Helena, quase toda a sua atenção foi atraída. Depois que as pessoas ao redor do palco se retiraram, a cortina da carruagem, que estava ligeiramente aberta, fechou-se. Pareceu ouvir um leve suspiro. Dentro desta carruagem luxuosa, a atmosfera era um pouco sombria e estranha, apesar da fragrância. A princesa Tanasha olhou para Angela, que estava sentada ao seu lado, com seus olhos azuis como o oceano. Embora a bela garota ao seu lado não demonstrasse nenhuma expressão e parecesse calma, Tanasha parecia ter sentido o coração acelerado dentro do corpo de Angela. Angela, Alexander não. Tanasha abriu a boca, mas logo voltou ao silêncio. Ela era muito inteligente, mas não sabia o que dizer em um momento como aquele. Talvez fosse porque nunca estivera em uma situação como aquela e não soubesse como era. No entanto, por algum motivo, Tanasha também se sentia um pouco desconfortável e um pouco solitária. Irmã Tanasha, você está tentando me confortar. A bela moça sorriu de repente. Nenhuma preocupação ou receio transparecia em seus olhos cristalinos. Não precisa. Acredito que ninguém neste mundo conhece mais do que eu. Confio nele e estou disposta a aceitar tudo nele. As palavras de Angela foram tão decisivas e seus olhos tão claros que Tanasha soube que ela não estava fingindo. O vento soprou e levantou a cortina da carruagem. A luz dourada do sol brilhou no rosto de Angela através dos enfeites da janela, e o rosto de Angela emitiu um brilho misterioso. Era tão puro e belo que até Tanasha ficou atordoada. Depois de um momento, a carruagem começou a se mover na direção de Chambord. Quando Angela retornou, Fei finalmente relaxou. A festa no palácio de Tanasha ontem à noite foi intensa demais. Muitas damas nobres vieram à festa sem serem convidadas quando souberam que a rainha de Chambord estaria presente. Todas queriam conhecer essa nova força influente em Zenith. Angela não estava acostumada a rejeitar pessoas, então conheceu e se conectou com muitas pessoas de outras forças influentes depois que Tanasha a apresentou a todos. No entanto, ela também bebeu um pouco de vinho em excesso e estava um pouco embriagada. Tanasha estava preocupada que Angela pudesse pegar um resfriado no caminho de volta para o acampamento de Chambord, então deixou Angela passar a noite lá. Já era tarde e o portão de São Petersburgo estava fechado, então Tanasha não mandou mensagens para Fei. Como Tanasha tratava Angela como sua irmã de verdade e a maldade de Fei era conhecida por todos, Angela era a estrela da festa e não era incomodada por ninguém. Depois que Tanasha explicou tudo para Fei, todas as perguntas de Fei foram respondidas. A princesa mais velha não precisava mentir, e Fei sabia que o relacionamento entre ele e Tanasha não era ruim. Não havia motivo para Tanasha enganá-lo. Com a aparição da princesa mais velha, Chambord ficou realmente ocupado novamente. A deusa da inteligência de Zenith não foi embora imediatamente. Ela fez uma aparição de destaque enquanto caminhava pelo acampamento e conversava pacientemente com alguns soldados de Chambord. Ela também declarou que ficaria para a festa de celebração de Chambord naquela noite. Fei balançou a cabeça com um sorriso amargo no rosto. Se ele não estivesse errado, alguém já havia relatado tudo ao segundo príncipe Domingues. A princesa mais velha agiu assim para Paris e Domingues verem. Mesmo que isso não acabe com a amizade que Fei e eles tinham, pode criar uma pequena rachadura nela. Ao pôr do sol, Arjen Robin e seu pai chegaram ao acampamento de Chambord. Robin trouxe apenas sua espada e carregava o pai nas costas. Seu pai tinha cabelos brancos e não conseguia andar. Fei os recebeu e preparou uma barraca separada para eles. Robin era um guerreiro 5 estrelas de nível inferior. Sua lâmina era rápida e sua força era incontestável. Além disso, Fei gostava muito do personagem. Como Robin tinha acabado de chegar e não havia contribuído para Chambord, Fei não lhe deu um título importante. Fei lhe deu o cargo de um pequeno capitão dos oficiais de execução da lei. Fei planejava lhe dar cargos mais altos depois que acumulasse méritos. Com a força de Robin, Fei sabia que isso não demoraria muito. Fei também verificou a doença do pai de Robin. As pernas do pai de Robin estavam gravemente feridas há muito tempo. As conexões de energia em suas pernas estavam danificadas e havia um veneno desconhecido em sua corrente sanguínea. Alguns músculos das pernas já estavam começando a morrer, e ele não conseguia mais andar nem cuidar de si mesmo.
A poção de saúde não conseguia curar esses tipos de ferimentos antigos. Portanto, Fei mudou para o modo paladino e usou sua aura para realizar algumas curas básicas. Foi eficaz, mas não conseguiu remover o veneno e curar os ferimentos imediatamente. Ele precisava ir com calma. Robin, por outro lado, estava muito grato. Ele finalmente viu alguma esperança que não estava lá antes. Fim dos capítulos do 309 ao 311. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.